Boa noite, Bezrat Hashem. Em primeiro lugar, queria avisar que esse shiur vamos dedicar ele Leilui Nishmat, avó do Shmiu, Necha Bat Yaakov Israel Alea Shalom. E também vamos dedicar esse shiur, tem mais uma pessoa querida que tem Yortzeit hoje à noite. Da Necha foi o Yortzeit hoje, dia 10 de Tammuz, ainda está sendo agora. Tem um Yortzeit hoje à noite também de um parente de um amigo meu. Vamos dedicar Bezrat Hashem também o shiur Leilui Nishmat Ruven Rodosli Ben Geraldo Bezrat Hashem. Tiei Nishmatam Tzrura Bitzror HaChaim. Amém. A Mishnah em Masechet Ta'anit, pessoal, no último perek, ela fala o seguinte, que 5 coisas ruins, não positivas, aconteceram para os nossos antepassados em Shiva Asar Betamuz, no dia 17 de Tammuz, e 5 coisas aconteceram em Tisha B'Av. A gente sabe que a gente daqui a pouco vai entrar nas 3 semanas de luto sobre o Beit HaMikdash, e mesmo que são 3 semanas de luto, que a gente tem certas restrições, coisas que a gente não pode fazer, semanas difíceis, mas elas têm um ponto positivo, porque são 3 semanas que a gente tem a oportunidade de se conectar com o Beit HaMikdash. Durante o ano a gente vai vivendo a nossa vida como se deve, Bemet, a gente vai vivendo, vai construindo, mas tem 3 semanas que a gente dedica essas 3 semanas para pensar naquilo que está faltando para a gente na nossa vida, algo essencial que é o Beit HaMikdash. 3 semanas de conexão com o Beit HaMikdash. Então, apesar do luto, o luto é a maneira de como se conectar. Derech Hagav, aconselho todo mundo, quem quiser, Tisha B'Av Mincha, rezar no Kotel HaMaaravi, é muito, muito, muito bonito. Mincha de Tisha B'Av, no final de Tisha B'Av, tem lá muitas pessoas cantando juntos, músicas de Yerushalayim, Mirakodesh Bemet, você sente a vontade de querer que o Beit HaMikdash seja reconstruído. Bechol Mikre, 5 coisas aconteceram em Shiva Asar Betamuz, coisas difíceis para Israel, 5 coisas em Tisha B'Av. Quais foram as 5 coisas? Não vamos entrar agora para a gente não perder tempo, a gente tem pouco tempo, mas em Tisha B'Av foi a destruição do primeiro e do segundo Beit HaMikdash, também a cidade de Beitar foi destruída, está escrito também Nechresha Ha'ir, parece que deixaram a cidade mamash destruída como um campo. Tem que entender o que é isso. E a primeira coisa que aconteceu, antes de todas essas 4, né, destruição do primeiro Beit HaMikdash, Mazel Tov pro Newton, do segundo Beit HaMikdash, a destruição de Beitar, que foi mais ou menos 50 anos depois do segundo Beit HaMikdash, em Nechresha Ha'ir, a cidade que foi destruída por completo. A origem de tudo isso, a primeira tragédia que aconteceu foi o pecado dos Meraglim. Certo? Fala a Mishnah em Masechet Ta'anit, Betisha B'Av nigzar alavoteinu shelo yikansu la'aretz. Foi o dia que decretaram para os nossos antepassados, né, a geração que saiu do Egito, que eles não vão entrar em Eretz Israel. E a Gemara em Masechet Sotá escreve claramente que nesse dia eles bachu bechia lechinam, eles choraram um choro em vão, o povo de Israel chorou um choro à toa. E esse dia Hashem fixou como B'chia Ledorot, um dia que vai ser um choro para todas as gerações, até Bezrat Hashem chegar a Mashiach, que não vamos mais chorar. Ou seja, a origem, fala a Mishnah, da destruição do primeiro, do segundo Beit HaMikdash, é o pecado dos espiões, o pecado dos Meraglim. Essa é a origem de tudo. Nesse dia que o povo de Israel escutou a Lashon Hara, que os espiões falaram mal da terra de Israel, e choraram, e não quiseram entrar na terra de Israel, esse dia foi marcado, e nesse dia foi destruído o primeiro, o segundo Beit HaMikdash. Beitar foi destruída depois. O que é a destruição de Beitar? Tinha um rei lá, chamado Bar Kokhba, tinha uma oportunidade de Geulah, Rabi Akiva, e todos os Chachamim acharam que ele era Melech HaMashiach. E ele era Melech HaMashiach. Ou seja, não é que eles erraram. Todo mundo explica, Rabi Akiva errou. Não, Rabi Akiva não errou. Tinha uma verdadeira possibilidade dele ser o Melech HaMashiach. Só que não aconteceu. Então a destruição lá foi uma destruição, foi um Khurban. Foi destruído aquele início de Geulah que começou e não foi para frente. Mas o pecado dos Meraglim foi ter falado mal da terra de Israel. Só que eles não falaram nenhuma mentira, tá certo? Eu vou te falar, não falar mentira é relativo. Imagina só, eu vou te dar uma explicação para isso. Você vai numa festa de casamento, tá? Uma festa maravilhosa, maravilhosa. Comida ótima, a banda perfeita, tudo maravilhoso na festa, uma grande alegria. Só que o hummus que trouxeram na mesa
estava estragado. O hummus estava estragado. E aí alguém te pergunta, como foi a festa ontem? Você fala, o hummus estava estragado. Você não imagina, o hummus estava estragado. Você está mentindo? Não, mas eles Você não está mentindo, mas você está focado em terra, algo que não é a verdade. Eles estavam com medo que eles iam ter que guerrear. E eles viram pessoas grandes. Eles não mentiram, mas eles, na verdade, fizeram um erro muito grave. Eles sim falaram mal da terra, coisas que não deveriam falar, tiraram a coragem do povo de ir conquistar a terra de Israel, e esse foi um grande pecado, que a gente ficou 40 anos no deserto por causa disso. E toda aquela geração não entrou em Israel por causa disso. Bechol Mikre, parece que esse pecado é a origem do pecado depois que vai acontecer da destruição do primeiro e do segundo templo, Beitar, e assim vai. E, pessoal, a gente tem que entender um pouquinho mais o que são essas 3 semanas que a gente está entrando nelas, e até melhor eu vou falar. O que significa o mês de Tammuz, que nós estamos nele agora, no dia 10 de Tammuz, e depois o mês de Av. O que significam esses 2 meses e qual talvez é o nosso trabalho em relação a esses 2 meses? Então, olha, a consequência do pecado dos Meraglim foi no dia 9 de Av. Eles voltaram de espionar a terra de Israel. No dia 9 de Av eles falaram mal da terra e o povo chorou. O povo escutou aquilo que os Meraglim falaram. O povo concordou, com os Meraglim, foram convencidos pelos espiões e choraram, nós não temos condições de entrar em Eretz Israel. Mas os Meraglim ficaram 40 dias na terra de Israel, ou seja, a espionagem, eles viram a terra durante o mês de Tammuz. O mês de Tammuz foi o mês que eles viram o que estava acontecendo aqui, vieram observar a terra, espionar a terra, e a conclusão daquilo que eles falaram foi no dia 9 de Av. O dia 9 de Av o povo escutou aquilo que os Meraglim falaram e choraram com isso. Destruição dos 2 Batei Migdash, lá é a origem. Mas qual que é o mês de Tammuz? No mês de Tammuz eles viram... O mês de Tammuz eles viram e enxergaram aquilo que estava acontecendo. Então a gente pode falar talvez que o mês de Tammuz, ele, Be'ezeshu Makom, representa o erro da visão. Já o mês de Av representa o erro da escuta, do ouvido. E Bemet, pessoal, tem um livro chamado Sefer HaYetzirah. É um livro que ele é meio ras para Avraham Avinu, um livro profundo. E esse livro ele divide os 12 meses do ano em 12 sentidos diferentes que tem no mundo. A gente conhece os 5 sentidos, mas lá ele fala que tem mais, não sei agora todos. E também ele divide os meses nas 12 tribos. E olha só, a divisão das 12 tribos não é por ordem de idade, não é que Reuven é o primeiro mês, Shimon é o segundo mês, não. É por ordem, assim fala o Arizal, é por ordem de como eles acampavam no deserto. Então o primeiro mês pela Torá é o mês de Nissan. A primeira tribo é a tribo de Yehudá. Junto com a tribo de Yehudá tinha Issachar e Zvulun. Então Iyar, Sivan, Issachar, Zvulun. Tammuz, Av, Elul. Tammuz e Av, os 2 meses que vamos falar sobre eles agora, é a tribo de Reuven e a tribo de Shimon. Certo? E o sentido, o Hush, do mês de Tammuz é o Hush Hareiyah, é o sentido da visão, assim está escrito no Sefer HaYetzirah. E o sentido que devemos trabalhar ele no mês de Av é o sentido da Shmiah, da audição. E Bemet Reuven está ligado com Reiyah, Ra'a Hashem, certo? Assim fala Leá. Deus viu o meu sofrimento. E Shimon está ligado com Shmiah. Shmiah, escutar. Shama Hashem que se não anochi. Deus escutou que eu sou uma mulher não tão querida. Então a tribo de Reuven, Reiyah, o mês de Tammuz. Shimon, Shmiah, o mês de Av. Ou seja, lá na origem da destruição do Beit HaMikdash, muito antes da destruição do Beit HaMikdash, no pecado dos Meraglim, que é a origem disso, Tammuz teve um Hurban da Reiyah, a nossa visão foi destruída, e Av teve Hurban Shmiah, a nossa audição foi destruída. Certo? Tammuz, a visão foi destruída, os Meraglim viram a terra de maneira errada, não como eles deveriam ver. Av, o povo escutou aquelas informações e concordaram, foram convencidos, escutaram de maneira errada, a nossa Shmiah, a nossa audição foi destruída. Sabe que em Megillat Eichá, que é a Megillah que nós lemos em Tisha B'Av, que fala sobre a destruição de Jerusalém,
Megillat Eicha ela está construída Aleph, Beit, Gimel. Eicha, Yashva, Vadal. Primeiro passuco sempre é Aleph, depois Beit, Gimel. Em alguns prakim tem uma ordem invertida. No Aleph, Beit, o Pei vem depois do Ain. Ain, Pei, Tzadik. Só que em Megillat Eicha nós temos, em alguns prakim, não em todos os prakim, primeiro a letra Pei e depois a letra Ain. Ou seja, vai no Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Samech, Pei, Ain. Em vez de Ain, Pei, Pei, Ain. Que foi um erro de escrita, o que aconteceu? Então a Gemara em Masechet Sanedrin da Kuf Dalet pergunta, certo? Pergunta a Gemara, Mipnei mai kdimu Pei la Ain, porque o Pei veio antes do Ain, certo? Fala a Gemara, sabe por quê? Porque a origem de toda a Megillat Eicha é o pecado dos meraglim, dos espiões. E qual foi o erro dos espiões? O erro deles foi que eles kdimu pela Ain. Eles anteciparam o pei, a boca, o pé, la'ain, para o olho. Ma kavaná anteciparam a boca para o olho. A kavaná e kazot. Quando eles vieram para a terra de Israel, espionar a terra de Israel, eles já vieram com opinião formada. A boca veio antes do olho. Ou seja, eles enxergaram aquilo que eles já falaram, aquilo que eles já tinham na fala deles, na imaginação deles. Ikdimu pela ain. Eles não vieram ver de uma maneira objetiva a behemet o que tem aqui, eles vieram ver aquilo que eles quiseram ver. É igual aquele cara que vai para o casamento procurar o que está errado. Ele não vai ver o que está bom, ele vai ver o que está errado. Você vai ver o que está errado, você vai achar o que está errado. Eles vieram ver os problemas. Ikdimu pelain, e por isso foi isso que eles falaram, certo? Ou seja, os meraglim, eles destruíram a visão. E bemet, esse é o mês de Tammuz. O mês de Tammuz, que ele é o mês que vem antes do mês de Av, e lá começa a destruição do Beit HaMikdash, lá começa a diáspora, certo? É por causa que o nosso olho, a nossa visão foi destruída. Kanire, que para a gente, Bezrat Hashem, poder construir de volta o nosso terceiro Beit HaMikdash, a gente precisa melhorar o nosso olho, melhorar a nossa visão. Tem que entender como fazer isso. Mas isso foi o que aconteceu no mês de Tammuz. Mas eu queria falar um pouco sobre o mês de Av, sobre o Hur. A destruição foi por causa do Lashon. Hã? A gente fala que a destruição foi por causa do Lashon. Sim, mas o que aconteceu, o que a Gemara traz, eles também falaram mal, mas o que a Gemara fala, o motivo da destruição não foi o fato deles falarem Lashon Hara, foi o fato do povo ter escutado esse Lashon Hara. Tem bachitem chial lechinam, vocês choraram um choro em vão, vocês escutaram os meraglim, foram convencidos por eles, choraram um choro em vão, esse dia vai ser um choro para todas as gerações? Hurban, primeiro Beit HaMikdash, segundo Beit HaMikdash, Hurban de Beitar, talvez podemos falar Hurban de Gush Katif, que Bezrat Hashem vai ser reconstruída bimheirá bi'ameinu em nossos dias, certo? É um dia pesado para Am Yisrael. A gente precisa, Bezrat Hashem inverter o jogo. Gush Katif acabou sendo em Tisha B'Av também, não? Foi Yud B'Av, um dia depois. Bechol Mikre, pessoal. Foi a gente que fez isso? Kavaná? Sim. Teve um Hurban em Gush Katif, não? Um certo Hurban, vamos falar. Sim, Foi... não, mas quem fez, o Achraí de ter tirado em Gush Katif foi a Memshalá. Sim. Podia ter escolhido outro dia. Podia não ter feito, mas já que quis fazer, por que fazer? Não sei porque escolheram esse dia. Bechol Mikre, pessoal. Mas Bezrat Hashem, Gush Katif é uma... Perdemos uma marachá na Geulah que nós estamos vivendo, a gente vai voltar para lá, Bezrat Hashem, daqui a pouco. Bezrat Hashem. Voltando agora para o nosso assunto, eu queria falar um pouco sobre o Hurban da Shmiá, sobre a destruição da Shmiá em Tisha B'Av. Depois a gente volta a falar do mês de Tammuz. Então em Tisha B'Av o povo escutou, se convenceu, concluiu a conclusão que concluiu. Esse dia foi um dia que Hashem fixou como um dia de lo aleino, coisas ruins. Mas vamos ler também, vamos se aprofundar um pouco disso. O Maharal, em seu livro Netzach Israel, que é um livro que fala sobre a diáspora e a Geulah, na verdade o Maharal quer falar sobre a Geulah de Am Yisrael, sobre a futura redenção, mas ele fala que é impossível você entender o que é redenção, Geulah, se você não entende o que é Galut, certo? Um cara que nunca viu a cor preta, ele não vai entender de verdade o que é a cor branca. Ele só vai conseguir de verdade entender o que é branco se ele viu a cor preta. Aí ele vai entender o que é um branco de verdade, certo? Assim também, na Haggadah de Pesach, a gente tem que contar sobre a saída do Egito. Falam os nossos sábios, Matchil Bignut Umesayem Bishvach. Você começa a falar os desprezos, as coisas difíceis, a amargura que tinha no Egito, para depois falar
da boa saída que aconteceu lá. Porque se você não entende o ruim, você nunca vai entender o que é o bom. Então, fala o Maharal, eu quero explicar o que é a Geulah, mas para entender de verdade o que é a Geulah, precisa entender o que é a Galut. E o Maharal começa explicando o que é a Galut. E ele fala que tem 3 pontos na Galut, que são pontos não naturais. O Maharal ele fala, olha, é impossível que algo não natural nesse mundo se torne natural. Existem coisas sobrenaturais no mundo, milagres. Mas coisas da natureza do mundo é impossível que algo não natural se torne natural. Um peixe nunca vai conseguir viver fora da água, porque se ele conseguir viver fora da água, então não precisa mais peixe viver na água. O natural nunca vai ele nunca vai conseguir se transformar em algo que não é natural em natural. Então fala o Maharal, a galuta, a diáspora do povo de Israel é algo não natural. Portanto, ela própria é uma prova que vai acontecer a Geulah. Porque é impossível o povo de Israel se manter na galuta se não tiver Geulah, se eles não voltarem para a terra de Israel. Porque o fato do povo de Israel estar na diáspora é algo não natural. Ele fala que tem lá 3 pontos na galuta, 3 pontos na diáspora que não são pontos naturais. Em primeiro lugar, estar fora da terra de Israel. Cada povo tem a sua terra. Um povo que está fora da sua terra é algo não natural. O segundo ponto, e esse é o ponto principal, é o pisur. O povo se espalhar. Se o povo é um povo só, não é natural que ele esteja espalhado. Igual uma família não é natural ela viver espalhada. Não tem como uma família, o marido viver na Nova Zelândia, a mulher nos Estados Unidos. Uma família tem que viver de uma maneira junto, viver de uma maneira natural, certo? Assim também o povo de Israel, a natureza dele é viver num lugar só, todos juntos. Então o pisur, isso que o povo está espalhado, Be'arba Kanfot Haaretz, nos 4 cantos do mundo, não é algo natural. Então isso aqui com certeza não vai se manter para sempre, porque se manter para sempre, o não natural vira natural. E a terceira coisa é estar subjugado por outros povos. Isso também não é natural. Cada povo tem que cuidar da sua vida, certo? Não existe subjugar outros povos. Então tem 3 pontos na Galut, fala o Maharal, que são pontos não naturais. Mas o principal deles é o pisur, é isso que o povo está espalhado. Automaticamente, quando o povo volta a se juntar, quando o povo volta a estar junto, certo? Todos unidos, esse com certeza é a principal parte da Geulah. E Bemet a gente tem uma brachá de Geulah que a gente faz 3 vezes por dia no Tfilat Amidah. Teka beshofar gadol lecheirutenu, v'sa nes lekabetz galuyotenu. O que a gente pede lá? A gente pede a Kadosh Baruch Hu, sa nes lekabetz galuyotenu, certo? E a gente pede para que Hashem nos traga de volta para cá, para Eretz Israel, que a gente não tenha subjugo de outros povos. Ou seja, o kibbutz galuyot, o fato do povo voltar e se unir e se reunir aqui num lugar só, isso é o natural do nosso povo e isso com certeza é o ponto principal da Geulah. O kibbutz, o povo voltar a estar junto. Queria falar alguma coisa? Não, que fala isso tem que ser um milagre. Não, Sanes Lekabetz Tá. também é um milagre, também levanta a bandeira, tipo, levanta... Certo? Levanta esse ponto. Agora, o que isso tem a ver com escutar? Então tem um passuque em Sefer Shmuel, o passuque fala que antes de Shaul sair para a guerra, vai chamar Shaul, quando ele contou o povo, vai chamar. O que é vai chamar Shaul? Vai chamar, lembra a palavra lishmoa, escutar. Explicam lá os comentaristas, um deles o Uredak, um grande comentarista muito, muito antigo dos Rishonim, explica o Uredak, Kines Vetzirev, Shaul Amelech vai chamar, ele juntou todo mundo, ou seja, a palavra shmiá, escutar, vai chamar, ela está conectada com juntar, com junção. E Bemet, pessoal, se a gente for analisar, tem uma diferença essencial entre a escuta dos outros sentidos. A visão, você enxerga de uma vez aquilo que você está enxergando, certo? Você enxerga tudo de uma vez. Eu estou olhando agora para o Davi, estou enxergando ele, como ele está. Essa é a visão. O gosto, você também. Você come, você sente o gosto, salgado, doce, azedo, amargo e assim vai. A escuta, ela é uma junção de muitas informações, certo? Quando você escuta uma palavra, você escuta vários, como se chama isso? Regueim, vários tzlilim, vários... Timbres. Você escuta vários timbres que isso formam uma palavra, certo?
Para você escutar uma frase, você escuta várias palavras que formam uma frase. E assim vai, ou seja, a escuta é algo que ela junta várias informações. Certo? Tem nos Rishonim um exemplo, que às vezes a pessoa pode escutar alguma coisa não do começo, ele escuta do meio, ou ele pode escutar sem escutar o final, e aí ele não vai entender nada daquilo que foi falado, porque ele não juntou todas as informações. Por exemplo, a gente fala no Pasuk, né, no Ashrei Ushvevetecha, no Teilim, Shomer Hashem et kol ohavav ve'et kol hareshaim yashmid. Então imagina se a pessoa lê Shomer Hashem et kol ohavav, Deus protege todos aqueles que o amam, ve'et kol hareshaim yashmid, e todos os perversos ele vai exterminar eles. Esse é o Pasuk inteiro. Agora, se a pessoa escuta só o final do Pasuk, então imagina, et kol ohavav ve'et kol hareshaim yashmid. Todos aqueles que Deus ama e todos os Reshaim ele vai exterminar. Não escutou Shomer Hashem et kol ohavav, escutou só et kol ohavav et chas v'shalom. Ou se ele escuta o começo sem o fim. Shomer Hashem et kol ohavav et kol hareshaim. Deus ele protege todos aqueles que o amam e todos os perversos. Não escutou o final do pasuk, então ele está escutando meia frase. Ou seja, escutar é você juntar várias informações. Também que as formam uma palavra, que formam uma frase, que formam também um conjunto de informações que você vai escutando. Por isso a palavra vayeshamá juntou o Shaul, porque Shmiá é tziruf de várias coisas. O que aconteceu com o nosso Beit HaMikdash? Primeiro, segundo, ele foi destruído. O que significa Hurban, Harev, destruição? Significa pegar uma coisa única e separar isso aqui em várias partes separadas. Isso é Hurban. Hurban, o povo de Israel estava unido com o Beit HaMikdash. Estavam todos juntos em Eretz Israel, certo? E de repente tudo isso foi destruído, ou seja, toda aquela união que tinha, tudo aquilo que estava junto foi espalhado. Harev é o contrário de Haber. Haber significa juntar. Você junta tudo. Harev, leachriv, é destruir, ou seja, pegar aquilo que é um e dividir ele em vários pedacinhos que agora uma coisa parece que não tem nada a ver com a outra. Yaakov Avinu ele fala sobre quando ele está lá no trabalho com Lavan, ele está falando que Lavan não foi justo com ele. Ele fala, olha, como está escrito no Aiti bayom achalani chorev vekerach balayl. Ele falou, olha, no dia no calor, achalani chorev, chorev é verãozão, tipo, muito calor, chorev, né? Aiti bayom achalani chorev. Por quê? Porque pat chareivá, aquele pão velho, pão bem velho, pat chareivá. Você toca nele, ele se despedaça, ele esfarela. Chorev, o calor, assim explica o Rashi, ele seca tudo. E quando está tudo seco, então tudo fica esfarelado, parece que não tem uma vida, parece que não tem uma coisa junta. Esse é o Hurban. Esse é o Hurban do nosso Beit HaMikdash. Hurban é o pisur, é justamente a separação. E isso está conectado com o Hurban também de Beitar. Beitar, né, a quarta coisa que aconteceu em Tisha B'Av foi o Hurban de Beitar. Então olha só o que o Rambam escreve. O Rambam em Ilchot Ta'aniyot, Perek Hei Alachá Gimel, escreve Vetisha B'Av Chamishat Dvarim Eiru Bo, 5 coisas aconteceram em Tisha B'Av. Nigzar al Israel Bamidbar Shelo Yikansu La'aretz, foi decretado que o povo de Israel não vai entrar na terra de Israel, que essa é a origem de tudo. Vecharav Abayit Barishonah Vashniah, destruição do primeiro e do segundo Beit HaMikdash. Venilkeda Ir Gdolá, foi destruída uma grande cidade, o Beitar Shema, o nome dela era Beitar. Ve'ayuba alafim ulevavot mi Israel, tinha lá milhares de pessoas do povo de Israel. Ve'alem Melech Gadol, e lá tinha um rei muito grande. Ve'dimu kol Israel Gdolei HaChamim sheu HaMelech HaMashiach, e o povo de Israel achou, e Gdolei HaChamim também, Kolel Rabi Akiva, e todos os grandes Chachamim acharam que ele é o Melech HaMashiach. ונפל ביד גויים ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן המקדש. Esse rei caiu, foi morto, e tinha lá um grande sofrimento igual o Hurban do Beit HaMikdash. O que o Rambam quer falar? Tinha lá um Melech. O povo de Israel voltou a ter um Melech. Melech, qual que é a função do rei? Vai bishurun Melech, beitasef rasheyam. O Melech, ele une todos. Todos são unidos ao redor desse rei. Quando Beitar foi destruída 52 anos depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, tinha uma oportunidade de Geulá que foi destruído. Era para acontecer Geulá, mas não aconteceu. Não é que Rabi Akiva errou, que Bar Kokhba não era rei, Melech HaMashiach. Ele era, Rabi Akiva não errou.
Pashut, aquilo foi destruído. Aquele sonho que tinha, né? Aí no Keholmim, aquele sonho que era para se tornar realidade, foi destruído. Teve lá um Hurban. Ou seja, o reinado que começou a se recriar de volta, ele foi destruído. Então, na verdade, pessoal, isso significa Hurban. É o pisur, é a separação. Não tem mais Beit HaMikdash, não tem mais aquilo que une o povo de Israel de uma maneira clara, real. Está tudo espalhado. Por isso, o mês de Av é o sentido da audição, de escutar. Porque Shmiá é tziruf, é juntar. Qual é o nosso trabalho, pessoal? O nosso trabalho é, no mês de Tammuz, letaken a nossa visão, e no mês de Av, letaken a nossa audição. Esse é o nosso trabalho. Eu vou tentar explicar nos minutos que me faltam o que significa letaken a nossa areia, consertar a nossa areia. Esse é o trabalho do mês de Tammuz. E o que significa letaken a nossa shmiá, consertar a nossa audição, que é o trabalho do mês de Av, que a gente está entrando daqui a pouco. Sabe que os Meraglim fizeram o erro que eles olharam para a terra, mas eles vieram ver aquilo que eles quiseram ver. Ou seja, eles não viram de uma maneira realista, real, correta. Eles vieram já com a informação, com a vontade, predispostos de entrar na terra de Israel, então vamos procurar o que está errado. Isso que eles vieram fazer. A gente tem que saber que quando a gente enxerga o mundo que nós vivemos, parece que nós estamos enxergando a realidade, certo? Mas a gente tem que saber que o que está por detrás de toda essa realidade, o que é a Kadosh Baruch Hu. A gente tem que buscar a enxergar a Kadosh Baruch Hu, ver a revelação de Hashem no nosso mundo. Esse é o trabalho do mês de Tammuz. Isso significa letaken, corrigir a nossa visão. Não analisar as coisas de uma maneira superficial e achar tem aqui um acontecimento, lá tem um acontecimento, e o mundo vai andando, certo? Do jeito que vai andando, e o mundo está maluco nas últimas épocas. A Kadosh Baruch Hu está por detrás de tudo, e ele está levando o mundo para onde o mundo precisa chegar, para onde ele acha que o mundo precisa chegar, certo? Como está escrito no Pasuk, Mi bara eile, certo? Você tem que olhar e ver Mi bara eile, quem criou tudo isso? Agora, quando você fala Mi bara eile, se a gente olhar talvez de uma maneira superficial, você vai ver quem criou. Aqui tem um acontecimento que depende dos Estados Unidos, lá tem um acontecimento que depende da Arábia Saudita, lá tem uma história que depende da Coreia do Norte. Não, a Kadosh Baruch Hu está por detrás de tudo. Isso camuvá no macro, né, na história grande do mundo, mas também no micro, também na nossa vida particular, cada um na sua família, cada um na sua vida particular. Mi bara eile, quem construiu tudo isso? Agora, Mi bara eile, eile e mi, as letras do nome Eloquim, ou seja, Eloquim está por detrás de tudo. O pecado do bezerro de ouro foi que eles falaram Eile Elohecha Israel. Esse é o teu Deus, povo judeu. Eile Elohecha Israel. Ou seja, o pecado do bezerro de ouro foi cada acontecimento tem o seu DNA, cada acontecimento tem o seu, a sua história, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, e o mundo vai vivendo, é tudo acontecimento, e não tem nada a ver, e a gente vai vivendo a nossa vida, e o que importa é que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo, Vezel, e Ponig Marosipur, e nem isso talvez, certo? Não, Mi bara eile. Não é Eile Elohecha Israel, cada acontecimento tem a sua história particular. A Kadosh Baruch Hu está por detrás de tudo, e isso a gente tem que se esforçar, e esse é o trabalho do mês de Tammuz. Os Meraglim vieram com uma opinião formada, eles vieram ver aquilo que eles quiseram ver. Eles não vieram com os olhos de Hashem, eles não vieram ver a realidade que a Kadosh Baruch Hu quis que eles vissem. E é isso que a gente tem que se acostumar nesse mês de Tammuz. O Tikkun de Tammuz é Tikkun Areia, o Hurban de Tammuz, certo? A destruição de Tammuz é a destruição da visão, é a destruição da visão. Uma das coisas que aconteceram em Shiva Asar Betamuz, no dia 17 de Tammuz, foi Nishtabru Aluchot. As tábuas da lei foram quebradas, certo? O que tinha tão de especial nas Luchot Abrit? Ve'am roim et hakolot. A gente via as vozes, os 10 mandamentos, a gente não só escutou eles, a gente mamash via eles. É a Torá Shebichtav que a gente enxerga. E isso, infelizmente, a gente não tem hoje em dia. A nossa visão é limitada. Na época que tem Beit HaMikdash, que tem Asherat HaShekhinah, você consegue ver muito além da superfície. Muito além. Você consegue ver a Kadosh Baruch Hu mamash
no nosso mundo. Isso hoje é difícil de ver, tem que abrir os olhos. Quer dizer, não é difícil, é fácil. É só abrir um pouco os olhos. É só abrir um pouco os olhos. Mas esse é o nosso tikkun no mês de Tammuz, Letaken Areia. E qual que é o tikkun do mês de Av? Qual que é o conserto do mês de Av? Letaken Ashmiya. É consertar o nosso ouvido. O Churban de Tisha B'Av é o Churban da Shmiya. É que a gente não escuta direito. A gente não escuta tudo, a gente escuta parte da frase, a gente escuta a frase por completa. Palavras quebradas. Shomer Hashem et kol ohavav et kol hareshaim. A palavra Yashmid a gente não escuta, Chas v'Shalom. Deus, certo? Et kol ohavav et kol hareshaim. Não escuta a palavra Shomer Hashem. A gente escuta aquilo que a gente quer escutar, escuta de uma maneira errada. A gente tem que saber escutar da maneira certa. Olha, quando tem Beit HaMikdash, Bezrat Hashem vão ter de volta profetas. O profeta, a função dele é trazer a palavra de Hashem. A gente escuta aquilo que Hashem quer através dos Nevi'im. Talvez todos nós vamos ser Nevi'im, Bezrat Hashem. Mas enquanto a profecia ainda não está revelada no mundo. E a gente precisa melhorar a nossa performance aqui para trazer a Geulah de volta. Então o trabalho do mês de Av é Lishmoa, aprender a escutar, Leakshiv, Lechaber, juntar uma coisa com a outra, certo? Também está ligado com o conceito de Sinat Hinam, né, de ódio gratuito. Grande parte dos nossos problemas hoje é que um não escuta o outro. Esse tem uma expressão na Gemara, Zetoen Chitim vezeonelo beseorim. O cara fala, você está me devendo trigo. Fala, eu não estou te devendo cevada. Vocês estão falando duas coisas, nada a ver uma coisa com a outra. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que a gente não escuta o outro, certo? Sabe que a nossa Torá, ela é comprada através de 48 kinyanim. Shmiat Ozen, saber escutar. Saber escutar, quem não sabe escutar nunca vai conseguir estudar a Torá direito. A gente estuda a Torá Shebal Peh, a Torá que ela é a Torá oral. Torá oral significa que tem alguém falando e tem alguém escutando. Escutar significa também escutar um pouco além, escutar de quem você quer escutar. Certo? Entender, não é só escutar, é entender. Diferente da visão, que a visão você olha e aquilo que você vê, você está vendo, na audição você consegue talvez também pescar outras coisas que não estão lá naquelas palavras. Você consegue entender além das palavras que foram faladas porque alguém está falando para você, certo? Alguém está falando para você. Tá certo que mesmo na visão a gente fala que a gente tem que saber ver além, saber ver a mão de Hashem por detrás. Mas quando você vê uma mesa, você vê uma mesa. Quando você vê uma pessoa, você vê uma pessoa. Aí você pode ver se a pessoa está com cara sorrindo ou está triste, mas você vê isso. Mas quando você escuta, você consegue às vezes escutar coisas que não foram faladas. Você está conversando com alguém no telefone, mas pela voz dele você vê se ele está preocupado, triste ou feliz. Letaken Ashmiya, ou seja, saber escutar mais. Esse é o trabalho do mês de Av. E se o segundo Beit HaMikdash foi destruído por Sinat Hinam, saber escutar o outro faz parte de Ahavat Hinam, certo? Mas não é só escutar o outro, é saber escutar o que está acontecendo. Saber entender o que está acontecendo, buscar a verdade daquilo que está acontecendo. Então, pessoal, daqui a pouco, semana que vem, a Shiva Asar Betamuz, é 17 de Tammuz, quinta-feira que vem. A gente espera que, Bezrat Hashem, não vamos mais precisar jejuar nesse dia. Mas mesmo se a gente ainda precisar jejuar em Shiva Asar Betamuz e depois em Tisha B'Av, a gente tem que saber que esses dias, que são dias de luto, certo? E tem muitas restrições na Halakha nesses dias, mas são dias grandes, dias elevados. Dias que a gente tem a oportunidade de se conectar com o Beit HaMikdash. O que é difícil durante o ano, se conectar com a ideia do Beit HaMikdash. E quando o Bezrat Hashem, o Beit HaMikdash, for construído de volta, Bimeirá Beyameinu, com certeza a nossa areia, a nossa visão vai ser consertada, vai ser diferente, e a nossa Shmiá vai ser diferente. A gente também vai ver a Shekhinah se revelando nesse mundo, e a gente também vai escutar as palavras de Akadosh Baruch Hu sendo faladas de volta nesse mundo. Chazak u'Baruch.